Senhor, você está sangrando internamente. Você poderia morrer. Aquelas 9 palavras da boca de uma senhora da limpeza salvariam a vida de um CEO ou destruiriam a dela completamente. Porque quando Bailey Morgan cheirou a morte passando por ela em um terno de $3.000, ela teve exatamente 3 segundos para decidir ficar invisível e segura ou falar e arriscar tudo. Ela escolheu errado. Ou ela escolheu. O 30º andar da Harrington Industries brilhava com o tipo de silêncio que o dinheiro compra. Tudo vidro, tudo cromo, todo poder. Bailey Morgan tinha limpo esses corredores por 2 anos sem ninguém saber o nome dela. Isso é o que acontece quando você a ajuda. Você se torna invisível. Um fantasma em um uniforme que esvazia lixeiras, enquanto executivos passam apressados, como se você fosse seu mobiliário. Essa garota tímida havia aperfeiçoado a arte de desaparecer, cabelo loiro acinzentado, amarrado para trás, apertado olhos, sempre baixos voz, nunca levantada. Depois do que aconteceu com seu irmão depois de sair da escola de paramédicos para cuidar dele, ela havia aprendido que ser notada só trazia dor. Mas nesta particular manhã de terça-feira, às 7h43 da manhã, tudo mudou. Porque Cole Harrington, o CEO mais jovem que a empresa já teve, o homem que havia construído muros em torno de seu coração depois de perder sua esposa, saiu daquele elevador segurando seu lado. E Bailey cheirou algo que fez seu sangue gelar. O cheiro metálico a atingiu como uma memória da qual ela não podia escapar. Cheiro de ferro fraco, quase invisível para qualquer outra pessoa, mas não para Bailey. Seu pano de limpeza escorregou de seus dedos. O rosto de seu irmão passou diante de seus olhos pálidos, suando sangrando internamente de sua doença genética. Aquele mesmo cheiro havia preenchido seu quarto de hospital, bem antes de eles o levarem para uma cirurgia de emergência. O cheiro que significa que alguém está morrendo de dentro para fora. As mãos de Bailey tremeram. Cole Harrington passou por ela. Sua mandíbula cerrada, uma mão pressionada contra seu lado esquerdo, sob seu paletó perfeitamente feito sob medida. Seu rosto havia ficado branco como giz. Uma fina camada de suor brilhava em sua testa, apesar do frio do ar-condicionado. Ele não sabe, Bailey pensou, seu coração disparado. Ele não tem ideia de que está sangrando até a morte. Cada instinto em seu corpo gritou: corra! Este não é seu problema. Você não é ninguém para ele. Ele não vai te ouvir. Mas aquele cheiro metálico, aquele inegável cheiro de ferro, o seguiu pelo corredor como um fantasma. E Bailey tinha visto seu irmãozinho quase morrer porque ela havia ficado quieta por tempo demais uma vez antes. Ela não podia fazer isso de novo. Um senhor. A voz dela saiu mal acima de um sussurro, tão suave que ela pensou que ele talvez não a ouvisse. Mas Cole Harrington parou, virou. Seus olhos frios e escuros a encontraram ajoelhada ali pelos rodapés. Pela primeira vez em 2 anos ele realmente a viu. Você teve uma queda recentemente? A voz de Bailey tremia tão mal que ela mal conseguia formar as palavras. Eu consigo sentir cheiro de ferro em você e você está pálido. Você está segurando o seu lado. Poderia ser hemorragia interna. Você precisa ser examinado agora mesmo. O silêncio que se seguiu pareceu cair de um penhasco. A expressão de Cole mudou de surpresa para algo perigoso, algo frio. Eu estou bem, ele disse, sua voz afiada como vidro quebrado. Obrigado pela sua preocupação. Mantenha-se no seu lugar. Ele virou para ir embora. Mas Bailey se levantou, essa garota tímida que nunca desafiava ninguém, e deu 3 passos para frente. Senhor, por favor, eu estou falando sério. E foi então que a voz atrás dela fez seu sangue gelar. Uau! Limpadores diagnosticam pessoas agora. Chad Reynolds, o assistente do CEO, o homem que havia tornado a vida de Bailey miserável por 2 anos, pareceu como um predador que havia sentido fraqueza. Ele olhou para Bailey da mesma forma que alguém olha para o lixo. Tenho certeza que o Sr. Harrington aprecia sua tentativa criativa de chamar a atenção dele. Chad disse, seu sorriso venenoso.
Mas talvez se atenha a limpar o chão. É para isso que você é realmente paga. O rosto de Bailey queimou de vergonha. Sua garganta se fechou. Cole Harrington não disse nada. Ele apenas foi embora, ainda pressionando a mão contra o lado, ainda pálido como a morte, ainda sangrando. E Bailey ficou ali no corredor observando-o desaparecer, sabendo com absoluta certeza que se alguém não o parasse, ele estaria morto em dias. O que esta história comovente, mas devastadora, revela a seguir, provará que a voz mais poderosa na sala é muitas vezes aquela que todos se recusam a ouvir e que a recusa obstinada de uma garota tímida em permanecer em silêncio desencadearia uma cadeia de eventos que mudaria tudo. Mas primeiro, ela teria que perder tudo o que tinha. Chad Reynolds apareceu na esquina como uma nuvem de tempestade, terno de grife perfeitamente estilizado, desprezo brilhante irradiando de cada poro. O assistente do CEO tinha um dom para aparecer exatamente no momento errado e garantir que todos soubessem seu lugar na hierarquia. Ele olhou para Bailey da mesma forma que alguém examinaria sujeira em sapatos caros. Tenho certeza que o Sr. Harrington aprecia sua tentativa criativa de conversa. Chad disse, seu sorriso afiado como navalha. Mas talvez se atenha ao que você é boa. Pisos não se limpam sozinhos. Cole não disse nada. Ele simplesmente foi embora, sua mão ainda pressionada ao seu lado, deixando Bailey sozinha no corredor com o rosto queimando. Volte ao trabalho, Chad ordenou, já pegando seu telefone. Bailey pegou seu carrinho com as mãos trêmulas e o empurrou em direção ao elevador de serviço. Ela segurou as lágrimas até que as portas se fecharam. Então elas vieram quentes e vergonhosas. Você estragou tudo de novo. Você sempre estragou tudo. Por que você falou? 3 andares abaixo, no escritório de segurança do subsolo, a senhora Whitman observou toda a troca em seus monitores. A ex-enfermeira militar de 64 anos tinha visto o suficiente em sua vida para reconhecer quando alguém era dispensado por dizer a verdade. Ela balançou a cabeça lentamente. Aquela criança vê mais do que todos eles juntos, ela murmurou, e eles a tratam como se ela não existisse. Ao meio-dia, sussurros se espalharam pelo prédio como um incêndio. Bailey os ouviu enquanto limpava a copa do 15º andar. 2 mulheres da contabilidade falaram alto o suficiente. Você ouviu que aquela faxineira disse ao Sr. Harrington que ele está morrendo? Oh, meu Deus, ela está louca. Provavelmente desesperada por atenção. Você sabe como algumas pessoas são. As mãos de Bailey tremiam enquanto ela limpava os balcões. Ela queria afundar no chão e desaparecer completamente. Às 2 gels, ela foi chamada ao RH. A sala de conferências parecia sufocante. Chad sentou na cabeceira da mesa como um juiz, enquanto Patrícia do RH sentava-se em silêncio ao lado dele, claramente desconfortável, mas sem vontade de intervir. Bailey. Chad cruzou as mãos. Precisamos discutir o comportamento apropriado no local de trabalho. Eu estava tentando ajudar. Ajudar? Ele se inclinou para a frente. Você abordou o CEO e disse a ele que ele estava sangrando internamente com base em quê? Um cheiro? Eu estudei para ser uma paramédica, Bailey disse baixinho. Meu irmão tem um distúrbio de sangramento. Eu conheço os sinais. Estudou? Chad interrompeu. Significando que você não é certificada. Significando que você não tem nenhuma autoridade médica. Significando que você exagerou espetacularmente. Patrícia se mexeu, mas permaneceu em silêncio. O Sr. Harrington está sob um estresse tremendo. Chad continuou. A última coisa que ele precisa são funcionários fazendo acusações médicas selvagens. Se você quer atenção, junte-se à liga de boliche da empresa. Não diagnostique seu chefe com condições imaginárias. Os olhos de Bailey queimaram. Eu não estava inventando. Este é o seu aviso. Mais um incidente e teremos uma conversa muito diferente. Bailey assentiu mudamente e fugiu.
No corredor, ela se apoiou na parede, tentando respirar. Toda vez que você fala, você destrói algo. Talvez a invisibilidade seja realmente mais segura. A senhora Whitman a encontrou 20 minutos depois, chorando no armário de suprimentos do subsolo. A mulher mais velha sentou-se ao lado de Bailey em um balde virado sem dizer uma palavra no início. Apenas esperou. Eu tentei ajudar. Bailey finalmente engasgou. Eu piorei tudo. Você não piorou nada, criança. Todo mundo pensa que sou louca. Chad disse que eu estava buscando atenção. Talvez ele esteja certo. Talvez eu devesse apenas desaparecer e parar. A voz da senhora Whitman era gentil, mas firme. Eu assisti a esses monitores por 12 anos. Eu vi como as pessoas te tratam como seu mobiliário, como se você não importasse. Bailey enxugou os olhos. Mas eu também vi o que você fez lá em cima. A senhora Whitman continuou. Você notou algo que ninguém mais notou. Você teve a coragem de falar sabendo que isso poderia te custar tudo. Isso não é fraqueza, Bailey. Isso é força. Mas ninguém acredita em mim. Isso não te faz errada. A senhora Whitman pegou a mão de Bailey. Eu senti o mesmo cheiro metálico no Iraque em soldados que insistiram que estavam bem até que colapsaram. Você não está imaginando isso. Esse homem está em perigo. E você pode ser a única que vê isso. Bailey levantou os olhos avermelhados. O que eu posso fazer? Eu não sou ninguém. Você é quem nota, a senhora Whitman disse firmemente. E às vezes isso muda tudo. Fora da sala de suprimentos, o prédio zumbia com atividade. Executivos tomavam decisões. Assistentes agendavam reuniões. E em algum lugar no 30º andar, um homem pressionava a mão contra o lado e dizia a si mesmo que estava bem. Mas ele não estava. E apenas uma pessoa sabia a verdade. 2 dias depois, Bailey recebeu um e-mail do RH. Com efeito imediato, você cobrirá salas de conferência executivas e escritórios particulares. Nenhuma explicação, apenas uma reatribuição. Parecia um castigo embrulhado em linguagem burocrática. O andar executivo era mais silencioso que os níveis inferiores, mais solitário. Bailey se movia por escritórios com paredes de vidro como um fantasma esvaziando lixeiras e limpando superfícies enquanto pessoas em ternos caros discutiam números que não significavam nada para ela. Ela tentou não pensar em Cole, tentou não se perguntar se ele estava bem. Mas na tarde de quinta-feira, enquanto limpava a sala de conferências principal após uma reunião do conselho, ela encontrou algo que a parou. Um lenço de papel na mesa polida. Ela o pegou para descartar e congelou. O cheiro de ferro a atingiu como uma onda, mais forte do que antes, muito mais forte. Suas mãos tremiam tão mal que ela quase o deixou cair. Ele está piorando. Bailey ficou imóvel, a mente acelerada. Ela poderia jogá-lo fora, esquecer, ficar invisível como todos queriam, ou ela poderia tentar de novo. Você sabe o que acontece se você tentar de novo. Chad vai te demitir, ninguém vai ouvir. Mas aquele cheiro metálico era inegável. Se ela não fizesse nada, se algo acontecesse com Cole porque ela estava com muito medo, ela nunca se perdoaria. Bailey descartou o lenço, lavou as mãos e foi direto para o escritório de Cole. A porta dele estava fechada, pela parede de vidro. Ela podia vê-lo em sua mesa, olhando para o computador com aquela expressão exausta. Ela bateu. Cole olhou para cima, claramente surpreso. Por um momento, ela pensou que ele a mandaria embora. Em vez disso, ele fez um gesto para ela entrar. Bailey abriu a porta, o coração martelando. Senhor, eu sei que você me disse para ficar no meu lugar. Eu sei que provavelmente serei demitida, mas o cheiro de ferro está mais forte agora. Você está mais pálido do que há 2 dias. E você ainda está segurando seu lado. A mandíbula de Cole se apertou. Eu agradeço. Eu estou falando sério. Bailey a interrompeu, sua voz ganhando força inesperada. Isso não é estresse. Estresse não cria aquele cheiro metálico. Se você caiu,
Se você bateu em algo, pode ser sangramento interno, lentamente e se você não for examinado. Bailey. A voz dele estava mais baixa agora, quase gentil. Eu entendo sua preocupação, Bascom, mas eu já passei por coisas piores. Eu conheço meu corpo. Você conhece? Os olhos de Bailey se encontraram com os dele, porque meu irmão disse a mesma coisa até que ele desmaiou e quase morreu. Algo piscou no rosto de Cole. Dor ou reconhecimento. Antes que ele pudesse responder, a porta se abriu. Chad estava ali, o rosto vermelho de raiva. Você está falando sério agora? Ele olhou entre eles. Senhor, sinto muito. Eu não sei por quê. Ela estava de saída, Cole disse baixinho. Chad agarrou o braço de Bailey não violentamente, mas com firmeza. Fora agora. Enquanto era puxada para fora do escritório, os olhos de Bailey permaneceram no rosto de Cole. Por favor, ela pensou desesperadamente. Por favor, ouça. Mas Cole já havia voltado para sua tela. Naquela noite, Bailey não conseguiu dormir. Ela deitou-se em seu pequeno apartamento, revivendo a conversa interminavelmente. Você tentou. Isso deveria ser suficiente, mas tentar não é suficiente se ninguém ouve. Seu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Aviso final. Fique longe da equipe executiva ou você está acabada. Chad. Bailey pousou o telefone e cobriu o rosto. Talvez todos estejam certos. Talvez eu devesse pedir demissão antes que eles me demitam. Mas em sua mente ela ainda podia sentir aquele cheiro metálico. Ainda podia ver a mão de Cole pressionando seu lado quando ele pensava que ninguém estava olhando. Na manhã seguinte, Bailey descobriu que havia sido reatribuída novamente. Sala de suprimentos do subsolo, gerenciamento de estoque, sem contato com ninguém, invisibilidade máxima. A senhora Whitman a encontrou durante o almoço sentada na escura sala de armazenamento, cercada por caixas, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu tentei, Bailey sussurrou. Eu tentei ajudar e agora estou aqui. Talvez todos estejam certos. Talvez eu realmente não importe. A senhora Whitman sentou-se ao lado dela, seus ossos velhos rangendo. Você sabe o que eu aprendi no exército? As pessoas que salvam vidas nem sempre são as que têm medalhas. Às vezes são as esquecidas. Os médicos, os corredores de suprimentos, aqueles que notam o que todos os outros perdem. Ninguém acredita em mim. Isso não te faz errada. A senhora Whitman apertou a mão dela. Eu senti aquele mesmo cheiro de ferro no Iraque em soldados que aguentaram até não poderem mais. Você não está imaginando isso, criança. Aquele homem está em perigo real. E você pode ser a única que sabe. Bailey olhou para cima, os olhos vermelhos. Mas o que eu posso fazer? Eu sou apenas... Você é quem vê, a senhora Whitman disse firmemente. E às vezes isso é a única coisa que importa. As palavras pairaram no ar como um desafio, como uma promessa, como o início de algo que mudaria tudo. Sexta-feira à noite, o prédio estava quase vazio. Bailey havia sido designada para uma última tarefa antes do fim de semana: recolher o lixo do nível executivo. Uma pequena misericórdia, ou talvez apenas logística. De qualquer forma, ela se movia por corredores silenciosos com seu carrinho, tentando não pensar na segunda-feira, quando estaria permanentemente estacionada no subsolo. As luzes superiores haviam diminuído para o modo noturno. Seus passos ecoavam nos pisos polidos. Ela estava esvaziando a lixeira do lado de fora da pequena academia executiva quando ouviu. Um barulho metálico, algo caindo, depois silêncio. Bailey congelou, a mão ainda no saco de lixo. A porta da academia estava ligeiramente entreaberta. As luzes estavam acesas lá dentro. Ela deveria ir embora, cuidar de sua vida. Ela já havia ido longe demais, mas aquele som... Bailey abandonou seu carrinho e empurrou a porta. Cole estava no chão. Ele havia desmaiado contra o banco de peso, uma mão agarrando seu lado esquerdo,
o rosto sem cor. O suor escorria em sua testa. Sua respiração vinha em arfadas curtas e superficiais. O cheiro de ferro era avassalador, inegável, aterrorizante. Senhor, Bailey se ajoelhou ao lado dele. Você consegue me ouvir? Os olhos de Cole focaram nela com dificuldade. Bailey, eu pensei que não era nada. Há quanto tempo você está aqui? 10, talvez 15 minutos. Ele tentou se sentar e ofegou de dor. Cai na academia semana passada. Pensei que só tinha puxado algo. O treinamento de paramédica de Bailey entrou em ação automaticamente. Ela verificou seu pulso rápido e fraco. Sua pele estava fria e pegajosa. Todos os sinais do livro. Você está sangrando internamente, ela disse, a voz firme apesar do medo. Com que força você caiu? Bati na barra na descida. Os olhos de Cole começaram a se fechar. Não, fique comigo. Bailey pegou seu telefone com as mãos trêmulas. A porta da academia se abriu. Chad estava lá, os olhos arregalados de choque. Ligue para o 911, Bailey gritou. Ele só precisa descansar. Ele pode morrer em minutos. As palavras explodiram de Bailey com uma força que chocou até mesmo a ela. Essa garota tímida, que nunca havia levantado a voz para ninguém, estava de repente gritando com o assistente do CEO com absoluta convicção. Chad congelou. Ligue para o 911 ou eu o farei, Bailey gritou. Chad tateou seu telefone. Bailey voltou-se para Cole, cujos olhos estavam se fechando novamente. Não, não, fique acordado. Olhe para mim. Qual o nome da sua esposa? A dor brilhou em seu rosto, mesmo através de seu estado deteriorado. Emma, me fale sobre ela. Ela morreu porque esperamos tempo demais. A voz dele falhou. Câncer. Peguei tarde. Pensei que ela estava cansada. Eu não vi. O coração de Bailey se despedaçou. De repente, tudo fez sentido. Sua recusa em ver médicos. Sua insistência de que estava bem. Ele se culpava por não ter percebido a doença de sua esposa. Agora ele estava fazendo a mesma coisa consigo mesmo. Cole. Ela usou o primeiro nome dele sem pensar. Emma não iria querer isso. Ela não iria querer que você se punisse ignorando o que seu corpo está te dizendo. Ele olhou para ela, então realmente olhou, e algo em seus olhos mudou. Como você sabia? Ele sussurrou. Como você viu o que eu não pude? Porque eu quase perdi alguém que amava também, Bailey disse suavemente. E eu aprendi a notar as coisas que a maioria das pessoas perde. Chad estava ao telefone, a voz trêmula. Sim. Academia Executiva Harrington Industries, 30º andar. Possível sangramento interno. A mão de Cole encontrou a de Bailey. Sua pegada era fraca, mas deliberada. Não vá embora, ele sussurrou. Eu não vou a lugar nenhum, Bailey prometeu. E ela cumpriu. A ambulância chegou em 7 minutos. Paramédicos correram com equipamentos e uma maca. Bailey recuou para dar espaço, mas a mão de Cole a alcançou novamente. Diga a eles, ele disse. Diga a eles o que você notou. Bailey falou com o paramédico-chefe, a voz clara e firme. Ele caiu em uma academia há uma semana. Bateu o lado em uma barra. Ele tem mostrado sinais de sangramento interno por dias. Pele pálida, suores frios, segurando o lado esquerdo. O cheiro metálico tem ficado progressivamente mais forte. O paramédico olhou para ela com novo respeito. Você tem treinamento médico? Estudante de paramédico. Tive que parar para cuidar do meu irmão. Bem, você provavelmente acabou de salvar a vida dele. Eles carregaram Cole para a maca. Enquanto o levavam para o elevador, os olhos dele nunca deixaram o rosto de Bailey. Chad estava encostado na parede, pálido. Pela primeira vez, ele não tinha nada a dizer. A senhora Whitman apareceu na porta, rádio de segurança na mão. Chamei assim que vi a comoção nas câmeras. Ele está? Ele vai ficar bem, Bailey disse, embora a incerteza cintilasse nela. Graças a você. Você me disse para acreditar no que eu via.
A mulher mais velha sorriu. Você é quem teve a coragem de agir, criança. Quando as portas do elevador se fecharam, Bailey sentiu as pernas falharem. Ela sentou-se pesadamente no chão da academia, a adrenalina finalmente se esvaindo. Chad caminhou lentamente. Ele a olhou por um longo momento. Então ele fez algo inesperado. Ele sentou-se ao lado dela. Sinto muito, ele disse baixinho. Você estava certa sobre tudo. E eu fui cruel. Bailey não sabia o que dizer. Eu pensei que você estava manipulando ele, Chad continuou, tentando chamar a atenção dele. Eu já vi pessoas tentarem antes. Emergências falsas, problemas fabricados. Eu pensei que você era mais uma oportunista. Eu só queria ajudar. Eu sei disso agora. A voz de Chad estava embargada de emoção. Meu Deus, se ele tivesse morrido porque eu te impedi de... Mas ele não morreu, Bailey disse suavemente. Ele vai ficar bem. As palavras pairavam entre eles, frágeis, esperançosas, verdadeiras. Este momento emocionante de compreensão veio tarde demais para evitar a crise. Mas bem a tempo de curar outra coisa, o preconceito que quase custou a vida de um homem. A sala de espera do hospital cheirava a antisséptico e café queimado. Bailey sentou-se em uma cadeira de plástico desconfortável, ainda usando seu uniforme de trabalho. Chad insistira em levá-la até lá e agora sentava a 3 cadeiras de distância, mexendo no telefone com as mãos trêmulas. A senhora Whitman havia ficado para registrar o relatório do incidente e preservar as imagens de segurança. Evidência, ela dissera com uma piscadela cúmplice. Caso alguém tente reescrever a história. 2 horas se arrastaram antes que um médico surgisse. Família de Cole Harrington. Bailey e Chad se levantaram. O médico olhou para sua prancheta. Vocês são... Eu sou o assistente dele, Chad disse rapidamente. E esta é Bailey Morgan. Ela o encontrou e pediu ajuda. A expressão do médico suavizou. Então vocês devem saber que ele está estável. Nós o pegamos bem a tempo. Ele teve um sangramento lento de um baço rompido, provavelmente do impacto. Ele mencionou mais 1 hora, talvez 2, e ele teria entrado em choque hemorrágico. Conseguimos repará-lo cirurgicamente. Ele terá uma recuperação completa. Bailey sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. O alívio a invadiu tão poderosamente que ela teve que sentar novamente. Podemos vê-lo? Chad perguntou. Ele está pedindo especificamente por Bailey. O quarto de hospital de Cole estava silencioso, exceto pelo baipe constante dos monitores. Ele parecia menor, deitado em lençóis brancos com uma linha intravenosa no braço, mas seus olhos estavam claros quando Bailey entrou, e ele conseguiu um sorriso fraco. Você estava certa, ele disse, a voz rouca do tubo de respiração que haviam removido recentemente. Sobre tudo. Bailey se aproximou lentamente. Eu só estou feliz que você esteja bem. O médico explicou o que teria acontecido se você não tivesse me encontrado. A mão de Cole moveu-se sobre o cobertor, alcançando a dela, se você não tivesse sido teimosa o suficiente para continuar tentando. Mesmo quando eu te afastei, eu não podia simplesmente ignorar. A maioria das pessoas teria. Seus olhos seguraram os dela depois que eu te dispensei. Depois que Chad ameaçou seu emprego, a maioria das pessoas teria ido embora e dito, eu tentei. Meu irmão quase morreu porque as pessoas ignoraram os sinais. Bailey disse baixinho. Eu não podia deixar isso acontecer com outra pessoa, mesmo alguém que não queria minha ajuda. O aperto de Cole apertou ligeiramente. Sinto muito por como te tratei, por não te ouvir, por te fazer sentir invisível quando você estava tentando salvar minha vida. Você estava com medo, Bailey disse gentilmente. Você perdeu sua esposa porque algo foi pego tarde demais. Você tinha medo de ser vulnerável novamente. Eu entendo. Algo na expressão de Cole se partiu. As paredes finalmente caíram. Emma costumava me dizer que eu tinha que parar de controlar tudo.
Ele disse, a voz embargada. Ela disse que a vida não funciona assim, que às vezes você tem que confiar nos outros para ver coisas que você não pode. Lágrimas escorregaram pelo seu rosto. Eu deveria ter escutado ela, e eu deveria ter escutado você. Bailey sentou-se na cadeira ao lado da cama dele. Você está ouvindo agora. Isso é o que importa. Eles sentaram-se em um silêncio confortável, as mãos ainda conectadas. Eu quero acertar isso. Cole finalmente disse. O que Chad fez, o que a empresa fez com você, isso é inaceitável. Você tentou salvar minha vida e foi punida. Isso vai mudar. Você não precisa. Sim, eu preciso. Sua voz era firme, apesar de seu estado enfraquecido. Você merece ser vista, Bailey, ser ouvida, ser valorizada, e eu vou garantir que todos saibam o que você fez. Na segunda-feira seguinte, toda a equipe da Harrington Industries se reuniu no lobby principal. Cole estava na frente, ainda se recuperando, mas insistindo em estar lá. Sua mão esquerda repousava contra seu lado, mas sua voz carregava força. A maioria de vocês sabe o que aconteceu na sexta-feira. Ele começou. Eu desmaiei devido a um sangramento interno que teria me matado se não fosse tratado. O que vocês talvez não saibam é que Bailey Morgan tentou me avisar 3 vezes. 3 vezes ela notou sintomas que eu ignorei. 3 vezes ela teve a coragem de falar mesmo, quando isso lhe custou profissionalmente. A multidão murmurou. Bailey estava no fundo, em seu uniforme, desejando poder desaparecer. Bailey Morgan salvou minha vida. Cole continuou. Não porque ela tinha que, não porque era seu trabalho, mas porque ela prestou atenção quando ninguém mais o fez. Porque ela se importou o suficiente para agir mesmo quando era desconfortável. Mesmo quando ela foi dispensada, menosprezada e ameaçada. Ele olhou diretamente para ela. Esse tipo de coragem, esse tipo de consciência, esse tipo de compaixão é isso que esta empresa deve valorizar acima de tudo. Chad deu um passo à frente, o rosto solene. Devo um pedido de desculpas a Bailey, ele disse, a voz ecoando pelo lobby. Eu a julguei mal. Eu fui preconceituoso e cruel. E deixei meus próprios preconceitos quase custarem a vida de alguém. Sinto muito, Bailey. Verdadeiramente, profundamente arrependido. Bailey assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Com efeito imediato, Cole anunciou. Bailey Morgan se juntará à nossa recém-formada equipe de bem-estar dos funcionários. Ela ajudará a desenvolver programas para reconhecer emergências de saúde, apoiar colegas em crise e garantir que todos neste prédio, de executivos a funcionários da limpeza, tenham uma voz ouvida e valorizada. O lobby explodiu em aplausos. Este momento inspirador provou que a coragem não exige um título, apenas a vontade de agir quando mais importa. Um ano depois, o centro de bem-estar dos funcionários ocupava um espaço iluminado com janelas no 15º andar. Deliberadamente não escondido no subsolo, mas localizado onde todos podiam encontrá-lo. Bailey estava na frente da sala de treinamento, de frente para 20 membros da equipe de vários departamentos. Seu cabelo loiro acinzentado estava solto hoje, e ela usava roupas profissionais. Seu crachá dizia Bailey Morgan, coordenadora de bem-estar. A chave para reconhecer o sangramento interno, ela explicou, nem sempre é o que você vê. Às vezes é uma palidez sutil, suores frios, favorecendo um lado. E sim, às vezes é o cheiro de ferro, aquele leve cheiro metálico como moedas antigas. Uma mão se levantou. Era Chad. Alguém pode aprender a detectá-lo? Ele perguntou, genuinamente curioso. Bailey sorriu. Se você se treinar para percebê-lo, sim, a maioria das pessoas não o reconheceria, mas com consciência e experiência, ele se torna familiar. Chad assentiu, tomando notas. Ele vinha participando de todas as sessões que ela conduzia, completando seu treinamento obrigatório de liderança e empatia com dedicação inesperada.
Ele até começou a se voluntariar em uma clínica de saúde comunitária nos fins de semana. As pessoas podiam mudar, Bailey havia aprendido, quando lhes era dada a chance. Após a sessão, Chad a abordou. Há uma nova contratação começando na segunda-feira, ele disse. Uma jovem da manutenção. Ela parece nervosa em se encaixar. Pensei que talvez você pudesse falar com ela, ajudá-la a se sentir bem-vinda. Bailey sorriu calorosamente. Claro, obrigada. Chad hesitou. E Bailey, aquela coisa que você disse sobre notar pessoas que parecem invisíveis, eu tenho praticado isso. Na verdade, ver pessoas pelas quais eu costumava passar é revelador. Isso é muito bom, Chad. Às 4 houve uma batida na porta do escritório de Bailey. Cole estava lá segurando 2 xícaras de café. Ele havia se recuperado completamente da cirurgia, embora estivesse mais cauteloso agora, mais consciente, mais humano. Hora do intervalo, ele perguntou com um sorriso. Só se você não cheirar a ferro, Bailey provocou. Ele riu uma risada real que atingiu seus olhos. Atestado de boa saúde no check-up desta manhã. Juro. Eles caminharam juntos até o terraço do telhado do prédio, um espaço reformado como parte da iniciativa de bem-estar. Os funcionários podiam fazer pausas lá em cima agora, cercados por plantas e luz natural. Ouvi dizer que sua apresentação ao conselho foi bem, Cole disse enquanto eles se sentavam em um dos bancos. Eles aprovaram os recursos expandidos de saúde mental, Bailey confirmou. E o programa de apoio entre pares começa no próximo trimestre. Isso é incrível. Ele olhou para ela com admiração indisfarçada. Você está mudando toda esta empresa, Bailey corou. Estou apenas tentando ajudar as pessoas a se sentirem vistas. Você está fazendo mais do que isso. A voz de Cole suavizou. Você está nos ensinando a nos ver uns aos outros, a prestar atenção, a nos importar. Eles sentaram-se em silêncio confortável, observando a cidade se estender abaixo. A senhora Whitman apareceu da porta do telhado, rádio de segurança no quadril. Ela havia sido promovida a coordenadora de segurança, supervisionando todos os sistemas de segurança do prédio. Vocês dois não têm trabalho a fazer? Ela chamou com um sorriso. Estamos de folga, Bailey respondeu. Claro que estão. A senhora Whitman piscou. Apenas certifiquem-se de voltar antes do pôr do sol. Não queremos que as pessoas falem. Ela desapareceu lá dentro, rindo. Cole e Bailey se olharam e riram. Todo mundo pensa que estamos juntos, Bailey disse. Isso seria tão terrível? Cole perguntou baixinho. O coração de Bailey disparou. Eu não sei, ainda sou sua funcionária. Você é minha colega, ele corrigiu. Minha amiga e, honestamente, alguém que eu gostaria de conhecer melhor fora do trabalho. Antes que Bailey pudesse responder, seu telefone vibrou. Uma mensagem de seu irmão. Check-up foi ótimo. 6 meses estável. Obrigado por me ensinar seus truques de observação. Ela mostrou a Cole a mensagem, o rosto radiante. Isso é maravilhoso, ele disse calorosamente. Então, mais suave. Você salva pessoas, Bailey. Não apenas fisicamente, você as ajuda a se verem de forma diferente. Você certamente fez isso por mim. Bailey encontrou os olhos dele. Você se salvou, eu apenas percebi. Você fez mais do que perceber, você se importou, mesmo quando isso te custou tudo. Ele estendeu a mão para a dela. Isso não é algo que eu jamais vou esquecer. Enquanto o sol se punha sobre a cidade, pintando o céu em tons de âmbar e rosa, Bailey percebeu algo profundo. Ela não era mais invisível, não porque alguém finalmente a vira, mas porque ela havia encontrado coragem para ser vista. E às vezes isso faz tudo a diferença.